2 ou 3 dias atrás eu vim aqui e eu falei com vocês daquele marido que virou outra pessoa, né? Vocês se recordam? Tem vários comentários de vocês sobre essa live lá, aqui no TikTok, no Instagram, lá no YouTube também. Então eu vi que foi um assunto que vocês gostaram muito, muitas perguntas na caixinha, né, nos comentários. Então eu resolvi vir fazer quase como uma parte 2 para que a gente possa aprofundar ainda mais nesse assunto. Que ele chega, né, na tua casa e já vai pagando, enfim, contas acumuladas do dia a dia e você não tem nada a ver com isso e acaba sobrando para você. Então nós vamos falar dessa realidade hoje. E nos comentários, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o seguinte: a maioria de vocês respondeu exatamente isso, Thiago, que acontece. Ele se sobrecarrega lá fora, ele se estressa com a vida, no trabalho, com os amigos, com tudo, e aí ele chega estressado em casa. E aí quando ele chega em casa estressado, ele precisa de alguma forma pôr isso para fora. E quem paga a conta sou eu, que não tenho absolutamente nada a ver com isso. Não fui eu que causei esse estresse lá no dia dele, mas sou eu que pago essa conta todos os dias dentro da minha casa. Muitas de vocês colocaram isso, exatamente isso. Algumas de vocês responderam algo diferente. Algumas de vocês responderam o seguinte: tá, Thiago, eu entendi, mas e daí? O que eu faço com isso? Então essa live é para você, para essas mulheres, porque entender o problema é o primeiro passo, mas ele não resolve. E hoje eu vou te mostrar por que tudo que você já tentou não funcionou e o que é diferente que você pode fazer a partir de agora. O primeiro ponto é o seguinte: quando a gente entende que o marido chega esgotado, o instinto natural é ter mais paciência, esperar ele recarregar, dar espaço, não cobrar. E o que acontece se isso acontece? Se você faz isso, se você tem esse comportamento, ele recarrega e continua fechado do mesmo jeito. Não é isso? Se alguns de vocês já tentaram essa estratégia, vi que o marido chegou estressado, vi que ele chegou cansado, vi que ele chegou calado, eu vou dar o tempo dele. Eu vou dar o tempo para que ele possa, enfim, se reconectar, se recarregar, para que ele possa resolver isso internamente, para aí então eu ter um pouquinho de atenção dele. Aí você usa essa estratégia, você deixa ele de lado, você deixa ele na dele, ele recarrega, ele melhora, mas ele não conecta com você. Ele continua na dele, lá, sozinho, fazendo o que tem que fazer, mexendo no celular, assistindo a televisão. Então a estratégia de dar esse tempo para ele sozinho se reorganizar, muitas vezes não dá certo. Você acaba se frustrando ainda mais, porque você age, né, como essa mulher que tem essa consciência de que ele precisa do espaço dele, você dá o espaço dele e ele nunca vem para perto de você. Porque o problema não era só o cansaço do dia. O problema é o que acontece quando o casamento vira um lugar onde ele só descansa. Deixa eu te mostrar o que eu quero te dizer com isso. Existe uma diferença entre um porto seguro e um depósito. Porto seguro é o lugar onde você chega, respira, se reconecta. Já depósito é o lugar onde você chega e larga o peso e some. Na cabeça do teu marido, o casamento virou um depósito. Não por maldade. É importante te dizer isso. Porque em algum momento ele aprendeu que em casa ele não precisa se apresentar, ele não precisa se esforçar, ele não precisa aparecer. E enquanto isso não muda, dar mais espaço só vai aprofundar esse buraco que existe entre vocês. E é importante que vocês estejam aqui comigo, porque eu vou mostrar alguns exemplos, alguns tipos. E a gente precisa que você identifique onde é que está o teu marido nesses exemplos, nesses tipos, para que você entenda exatamente qual é o passo que nós vamos dar a seguir. Teve uma paciente que me disse o seguinte: Thiago, eu parei de cobrar, mas eu dei espaço para ele. Eu fiz tudo o que me falaram para fazer, porque eu ficava muito em cima, eu ficava realmente cobrando, eu me enxergava naquela mulher que ficava fazendo palestrinha, reclamando no pé, e aí, enfim, eu ouvi algumas pessoas dizendo que isso é errado e eu resolvi fazer o contrário. Eu resolvi por difícil, não foi fácil, ela me dizendo, mas eu consegui ficar na minha, dar esse espaço que ele precisava. 3 meses depois, e ele estava exatamente do mesmo jeito. Nada mudou. Eu ouvi as dicas dos gurus da internet para não ser a chata, para não ficar cobrando, para não ficar no pé. Com toda a dificuldade do mundo, eu me segurei, eu me aguentei. 3 meses depois, nada mudou.
Ela não fez nada de errado, ela só estava usando a ferramenta certa no problema errado. O segundo ponto aqui é o seguinte: existe um erro que aparece em quase todos os casamentos que eu atendo, e ele é sutil demais para perceber de dentro. Quando o teu marido fecha em casa, você tenta se aproximar do jeito que faria sentido para você. Você conversa, você pergunta como é que ele está. Você tenta criar um momento e ele não responde do jeito que você precisa. Então o que você faz? Você aumenta o esforço. Mais conversa, mais tentativa, mais cobrança e ele recua ainda mais. Aqui está o que está acontecendo. Você está falando português e ele está ouvindo em mandarim, por exemplo. Vocês estão falando línguas diferentes. Não porque ele não quer te ouvir, mas porque a conexão para ele não funciona do mesmo jeito que funciona para você. Para você, a conexão começa pela conversa. Para ele, a conexão começa pela presença, sem pressão, por exemplo. Aí quando você chega com conversa, ele não sente aproximação, ele sente demanda. E aí o instinto dele é o mesmo de sempre, recuar. Tá fazendo sentido para algumas de vocês esse assunto? Qual tipo de marido que é o seu? É o tipo 1 ou é o tipo 2? É importante que vocês identifiquem quem é o marido que vocês têm aí dentro da casa de vocês, para que vocês identifiquem qual é a ferramenta que vocês vão usar para mudar esse cenário, para mudar essa realidade. Você já tentou dar espaço para o teu marido? Você já tentou conversar com calma? Você já tentou, inclusive, ficar em silêncio? Já tentou de tudo e nada funciona de forma consistente, não é isso? E não é porque o seu casamento não tem jeito, é porque você está tentando usando ferramentas certas, só que no problema errado. Conexão para você começa pela conversa. Conexão para ele começa talvez pela presença sem pressão. Quando você tenta se aproximar do jeito que faz sentido para você, ele não sente aproximação. Ele sente demanda. E aí ele recua. E não é falta de amor, é falta de uma linguagem comum que ninguém ensinou para vocês dois. Se você ainda não me conhece, se você caiu de paraquedas aqui hoje, o meu nome é Thiago Raposo, eu sou terapeuta de relacionamentos. E se esse assunto fez sentido para você, já me segue aqui nesse perfil, para que você tenha acesso a mais conteúdos como este no futuro. E é sobre isso que nós vamos falar nessa live de hoje. E aqui está o detalhe que muda tudo. Quando você aprende a linguagem dele, você não precisa mais insistir. Você não precisa mais forçar a conversa. Não precisa esperar ele mudar sozinho. Você começa a criar condições para ele se mover em direção a você. Não porque você está se anulando, mas porque você entendeu o que aciona o movimento dele. O terceiro ponto que nós temos que trazer para essa nossa conversa de hoje é o seguinte, e esse é o mais importante dessa live. Então fica comigo, presta bastante atenção nesse terceiro ponto. No casamento que eu vi se recuperar, nos casamentos, que eu vi se recuperar, de pacientes que passaram pelas minhas mãos, de mulheres que entraram no meu curso e que depois mandaram depoimentos lindos. Se vocês entrarem lá no meu Instagram, sabe aqueles destaques que ficam embaixo assim no Instagram? Vocês vão conseguir ver vários depoimentos de mulheres que estavam passando exatamente pelo que você está passando agora, mas se deram uma chance, se permitiram ter um direcionamento. E tão gratas por isso, me mandaram depoimentos lindos. Estão todos lá no Instagram. Infelizmente, aqui no TikTok e no YouTube, a gente não tem os destaques como tem lá, para que eu pudesse colocar aqui também. Mas eu convido você depois ir lá na rede vizinha, é o mesmo endereço, @juntos na mesma direção, para que você possa ouvir, ver, ler esses depoimentos. Porque é muito importante quem está no processo de recuperação de um casamento, de anos de crise, você vê esse tipo de depoimentos. Porque isso muda a tua crença, vira uma chave dentro de você, de que sim, é possível. E ao contrário do que o mundo está te dizendo, que casamento é isso mesmo, que não tem solução, que você precisa se conformar, que essa é a realidade. Não, não é a realidade. Existe um caminho, existe uma saída. E quando você entende isso, você melhora a tua vida, melhora o teu casamento, salva a tua família. E você me manda depoimentos lindos como aqueles que estão lá. Então eu vou convidar você, a hora que sair dessa live, lá no meu Instagram, assistir os depoimentos que estão lá no destaque. Mas nos casamentos que eu vi se recuperar, não foi o homem que acordou um dia decidido a mudar. E aí você pode, enfim, com base nas suas crenças, na tua mentalidade,
Quando você escuta essa frase que eu falei aqui agora, você pode ficar com raiva de mim, você pode fechar essa live, ir embora, parar de me seguir. Você pode, talvez, prestar atenção no que eu vou te dizer. Opa, peraí, Thiago, me interessei por isso aí. Me dá mais motivos. Depende muito da tua mentalidade, o que eu vou falar a partir de agora, e tá tudo bem, não quero te mudar, não. Eu quero te trazer o que acontece no mundo real, o que acontece no campo de batalha, o que eu vejo acontecendo todos os dias, querendo você ou não, gostando você ou não do que eu vou te dizer aqui agora. Na grande maioria dos casamentos que eu vi recuperar, não foi o homem que acordou um dia decidido a mudar, foi a mulher que mudou o ponto de entrada dela. Deixa eu te explicar o que isso significa. O homem fechado em casa, ele não está esperando uma conversa. Ele está esperando, mesmo sem saber, sentir que é suficiente. Essa é a raiz de quase tudo. O homem que chega em casa e desliga, na maioria das vezes, está carregando uma sensação silenciosa de que está falhando no trabalho, como pai, como marido, como um todo na sociedade. E aí, quando ele chega em casa, a primeira coisa que ele encontra é mais cobrança. Essa sensação, né, só se confirma. Ele já está se sentindo invalidado pelo mundo, talvez não teve aquela promoção que ele tanto almejou, talvez o salário mal está dando, está tendo que fazer um malabarismo para deixar tudo em dia. Aí ele também já não está satisfazendo você como marido. Talvez tudo isso está mexendo também nele como pai, já não está sendo aquele pai presente. Então ele com ele mesmo, ele vai sentindo, ele vai se cobrando, ele vai, de certa forma, se retroalimentando com essa frustração. Aí ele chega em casa e ele escuta mais demandas, mais reclamações. Aí ele tem certeza de que realmente as coisas não estão bem. E aí o que ele faz? Ele foge do jeito que ele sabe. Como que é? Em silêncio. Eu não estou dizendo que você não tem o direito de cobrar. Vamos alinhar as coisas? Porque às vezes eu digo uma coisa aqui e a interpretação que vocês fazem do outro lado é uma interpretação completamente diferente. Em que momento que eu falei, vocês não podem cobrar? Em momento algum eu falei isso. Eu só falei que a grande maioria dos casamentos que se transformaram não partiu do homem, partiu da mulher, porque o homem ele já se sente essa invalidação, aí ele chega em casa, escuta um pouco mais de reclamação, confirma aquilo que ele já estava pensando, e aí ele foge. Em nenhum momento nessa frase eu falei, você não tem o direito de cobrar. É claro que você tem. E as suas necessidades também existem, elas são legítimas. O que eu estou dizendo é que a cobrança, do jeito que ela está sendo feita hoje, confirma exatamente o que ele está tentando fugir. E aí os dois ficam presos. O ponto de entrada diferente é esse. Antes de pedir conexão, crie uma condição onde ele se sinta capaz de se conectar. Você vai continuar com as suas necessidades, você vai continuar colocando isso para fora, você vai continuar se queixando se as coisas não estão bem. Esse direito é seu e eu não estou aqui para tirar direito de nenhuma mulher. E, pelo contrário, eu estou aqui por vocês, para te ajudar, te direcionar. Eu só acho que a forma de entrada hoje não está funcionando. Ou você entende isso, ou você testa pelo menos. Tá, isso que o Thiago falou talvez faça sentido. Não sei se vai funcionar, mas eu já estou 10 anos, 15 anos tentando do meu jeito e não está dando certo. Ah, eu vou testar esse jeito que o Thiago está falando aí para uns 3 meses. Se não der certo, eu volto para o meu jeito. Essa é a atitude de uma mulher sábia. De uma mulher sábia, não, de um ser humano sábio. Porque se você está tentando de um jeito, não está dando solução, não está dando solução, não está dando solução, e você continua, o resultado a gente já sabe. Não estou falando para você fazer elogio falso para ele quando ele chegar. Não é manipulação. É entender que o homem que se sente suficiente, ele se move. O homem que se sente em falta, ele some. A gente poderia resumir essa live desse jeito. O homem que se sente suficiente, ele se move. O homem que se sente em falta, ele some. Ele desaparece. E vamos fechar isso com o que mais importa hoje, que é o seguinte. Se você já tentou de tudo no teu casamento e nada funcionou de forma consistente, eu preciso que você entenda uma coisa. Não é porque você não se esforçou, é porque ninguém te ensinou a linguagem certa. Você fala português, mas teu marido ouve mandarim. E enquanto você continua tentando do mesmo jeito, ele continua recuando do mesmo jeito. A saída não é tentar mais, é tentar diferente.
E diferente começa com entender o que realmente move um homem de volta para o casamento. Não é cobrança certa, não é silêncio certo. É criar uma condição onde ele se sinta capaz de se conectar com você. Isso é o que eu ensino. E se você quer entender como fazer isso na prática, deixa eu me apresentar rapidamente. Se você caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Thiago Raposo. Eu sou terapeuta de relacionamentos. Aqui neste canal eu te ensino a parar de se sentir sozinho no teu casamento, entendendo a cabeça do teu marido. E eu vou te fazer um convite agora que é o seguinte: acesse o link da minha bio agora, se inscreva para o nosso próximo evento gratuito. Quem se inscrever lá e quiser me contar um pouquinho mais da tua história, se você quiser que eu entenda de repente quais são as particularidades que você está vivendo no teu dia, eu estou chamando todo mundo que se inscreve no WhatsApp para ouvir dessas mulheres, para saber um pouco mais sobre a vida, a história de cada um, o que vocês estão passando. Você quer conversar comigo no WhatsApp de uma forma segura, com total sigilo? Saia dessa live, clica lá no link da minha bio. Eu quero ver o teu nome lá. E eu vou te chamar para que a gente possa ter essa conversa, para que eu possa entender o teu casamento, a tua história em particular, para a gente ver, de repente, o que pode ser feito para transformar a sua vida. Ótimo feriado para vocês. Amanhã a gente volta. Sabadão a gente está de volta. Eu quero ver o teu nome lá agora. Eu quero que você saia daqui agora. Vai lá na minha bio, clica lá agora e se inscreva. Coloca teu e-mail, teu celular. E em algum momento eu vou pegar o teu telefone e vou te chamar no WhatsApp. Um abraço para todos vocês e tchau, tchau.